amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Eu fiquei muito feliz com o convite de retornar a casa. Primeiro que quando nós levamos a mensagem de Jesus em prol da doutrina espírita, essa doutrina que é esclarecedora, consoladora, nós chegamos na casa para divulgar essa palavra e só temos o retorno que realmente essa palavra foi semeada quando nós retornamos. Isso quer dizer que o mensageiro está conseguindo passar alguma coisa. Eu já me dou por satisfeita de estar aqui com vocês hoje novamente. E principalmente para tratar desse tema, falar sobre obsessão, falar sobre meus companheiros, meus amigos obsessores. Porque eu vou falar, gente, também dos nossos irmãos. Eu fiz o convite, quem pudesse, que viesse, que trouxesse seu obsessor, seu encosto, né, sua aracubaca, seja lá, porque chama de tantos nomes diferentes, né? Que trouxesse o companheiro para cá hoje, está aqui conosco. E se quisesse deixar comigo, eu vou agradecer. Porque na minha vida, as minhas experiências, até hoje, o meu maior aprendizado, eu agradeço aos meus obsessores. Porque eles que conseguiram o tempo inteiro me testar, eles que me colocaram diante de grandes desafios. E é naquele momento que estamos no desespero, que a gente acha que não tem saída, que tudo está acabado. Para que esse desespero todo se nós somos imortais? Se o problema for tão grave assim, a ponto de dizer, mas isso para mim é a morte. Sim, daí, o que é a morte para um espírita? Se não uma passagem? Se não uma breve passagem? Porque estamos aqui, agora, de passagem. A nossa casa é lá, no mundo espiritual. Então, quando nós incorporamos realmente um pensamento espiritual e lembramos que somos espíritos e não estamos espíritos, somos, nós temos um corpo, mas somos espíritos, a nossa essência é uma essência espiritual, uma essência divina. Não tem por que a gente ficar se desesperando tanto. Com essa calma, conseguimos analisar os nossos problemas, as situações, e conseguimos captar determinadas situações que os pensamentos não são nossos. Mas é somente na calma que nós conseguimos discernir. Então vamos aprofundar um pouco o tema. Quem está aqui vindo pela primeira vez à casa hoje? Sejam bem-vindos. São espíritas? Ótimos. Um é espírito, o outro é simpatizante, ótimo. Sejam bem-vindos, viu? Amém, Senhor? Amém. Muito bem. Vamos lá. Influência espiritual. Falar de obsessor é falar sobre influências. Os espíritos podem ver o que fazemos? Vocês estão me vendo aqui? Oh, meu Deus. Desencarnou todo mundo? Estão me vendo aqui? Sim. Pronto, ótimo. Se vocês estão me vendo, eu, Karina, sou um espírito encarnado. Vocês são espíritos encarnados e estão me vendo, então espírito vê espírito. Temos espíritos conosco hoje, companheiros desencarnados também. Mas é necessário uma faculdade especial para que nós vejamos esses espíritos que já desencarnaram, que não têm o corpo material. Então, os desencarnados estão constantemente agindo conosco, convivendo conosco, assim como nós encarnados temos nossas convivências. Não é nada diferente. Mas eles têm uma liberdade maior, em função de não estarem com o corpo material. Sabe aquele momento que você pensa em fazer algo, ou começa a fazer escondido e acha que ninguém está vendo?
Como dizia Paulo de Tarso, há uma nuvem de testemunhas. E é nessa nuvem de testemunhas, esses espíritos, eles estão ali contigo porque tem interesse naquilo que você pensa, naquilo que você quer fazer. Então não é qualquer espírito. Ele não está ali por acaso. Ele está ali porque se identificou com a situação, com o assunto. Então, os espíritos podem ver o que fazemos? Claro que podem. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, o que é do seu interesse. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Porque eles são inteligentes, eles não perdem seu tempo. Em compensação, Kardec continua perguntando no Livro dos Espíritos: eles influenciam em nossos pensamentos e atos? Sim, claro que sim. Afinal de contas, eu sempre gosto de fazer um paralelo para lembrar que nós somos espíritos. Se eu tenho um problema, eu não procuro uma amiga para conversar? Ela dá uma opinião, eu não penso naquilo que a amiga me falou? Alguém fala algo que fica na minha cabeça o dia inteiro, eu fiquei pensando naquilo. Só que eu estou falando de espíritos encarnados. Acontece a mesma coisa com os desencarnados, só que nós não estamos vendo. Então, constantemente estão mandando mensagens, falando algo, nos influenciando. Por isso que eu digo, até que ponto o que eu quero, o que eu penso, o que eu faço é da minha vontade própria ou é por influência dos espíritos? Como é que eu faço esse discernimento? Já dizia um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Quando nós nos conhecemos, nós nos aperfeiçoamos com o que chamamos no movimento espírita de reforma íntima, que mergulhamos no nosso íntimo, nós começamos a discernir esses pensamentos. Então, vão ter momentos que vai vir uma emoção, um pensamento, e você vai pensar: não, calma, isso não é meu. Eu não sou assim. Mas antes não, você agia por impulso. Então, o autoconhecimento é fundamental para que tenhamos esse discernimento. E lembra aquela figurinha? O capetinha com o santinho aqui, né? O anjinho, o anjo da guarda, o guia, o mentor, e aqui o coisa ruim, o lá a gente vai cabrunhando. Pois é, nós constantemente somos influenciados por espíritos, não necessariamente espíritos ruins. Afinal de contas, o nosso anjo da guarda só quer o melhor para a gente. Mas as influências ocorrem conforme nós damos oportunidade. Se eu sou uma pessoa que estou com ódio de alguém, magoada, em um total desequilíbrio, eu vou atrair espíritos que vão se afinizar com o que eu estou sentindo. Esse ódio de alguém, não dá, vamos incitar ela realmente a se vingar. Mas se eu peço ajuda ao meu anjo da guarda, se eu faço uma oração, geralmente é assim, nós fazemos uma oração, é a forma que nós convidamos os espíritos bons para estarem conosco. É através da oração. O que é a oração se não boas vibrações? A gente pedir boas vibrações, não é? Então, o que é que eu deixo prevalecer? Esse anjinho ou o capetinha? Depende. Depende. Depende de quem? De nós. Então, eu falo sempre com um amigo meu, que é palestrante também. Eu, quando faço palestra sobre obsessão, eu costumo dizer: olha, vocês vão sair agora querendo ter um obsessor aqui, não vão querer mais fazer nenhuma desobsessão. Porque eu falo tão bem do obsessor que todo mundo vai querer ter um. Vai ser seu melhor amigo.
Afinal de contas, o obsessor só está com você porque você quer. Você é assim que está querendo. Você é responsável por esse contato. Vamos ver como que esse contato ocorre. E a sua influência é maior do que supondes. É o que os espíritos respondem para Kardec nessa questão no Livro dos Espíritos. Muito frequentemente, são eles que vos dirigem. Por que são eles que vos dirigem? Ou seja, ele está dizendo que os espíritos podem comandar a nossa vida, se nós não tomarmos rédea assim. Então, temos que ter inteligência emocional. Não é qualquer ímpeto, né? A pessoa fica aquela formação e aí vai pronunciar determinadas palavras de baixo calão. É uma vibração. Já abriu espaço para ter essa influenciação. Não é melhor se segurar? Meu Deus, tenha calma, não é por aí. Eu mudei, já me reformei, estou melhorando mais. Não é assim? Isso é ter inteligência emocional. O que é então a obsessão, se não essa influência que eu estou falando com vocês? Mas ela é uma influência específica. Porque não existe obsessão de espírito bom. O espírito bom não quer te fazer mal. O espírito bom só quer fazer o bem. E pelo contrário, ele quer que você não passe, né, aperto com os espíritos ruins, aqueles que querem te fazer mal. Pelo contrário, ele quer te proteger. Então, é a influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre um indivíduo, desejando prejudicá-lo. Então não é qualquer influência, é uma influência negativa, é uma influência que está sobre uma pessoa, encarnada ou desencarnada, para prejudicá-la. É o resultado do intercâmbio psíquico. Olha, como é que os espíritos se comunicam? Pelo pensamento. Nós não temos ainda muito essa noção dentro da gente que nós nos comunicamos pelo pensamento, porque temos um aparelho, né, fonal que nós falamos. Estamos sempre articulando palavras. Mas o nosso corpo, ele tem expressões. Já pensou? A pessoa que não tem condições de falar ia se expressar como? O que ela quer, o que ela não quer. Mas os espíritos, sem o corpo material, não precisam de uma boca, de uma faringe. Não! Eles simplesmente pensam e se comunicam através do pensamento. E o pensamento, ele é levado de um para outro através do que chamamos fluido cósmico universal. A matéria-prima de tudo que existe, que Deus criou. Eu costumo dizer, fácil para entender o fluido cósmico universal é, imaginemos que hoje nós somos peixinhos. Estamos aqui, todos peixinhos de sereias, né? Todos nós juntos. E aqui é a água. Estamos vivenciando os peixes no oceano. Eles vivem, o fluido cósmico universal deles é como se fosse água. Que também deriva do fluido cósmico universal. Vocês estão entendendo? Estamos envolvidos nessa matéria-prima que transmite os pensamentos. Então, o intercâmbio psíquico, emocional ou físico entre dois seres com sentimentos em desequilíbrio. Se eu penso, eu emito ondas que vibram através do fluido cósmico universal e essas ondas fazem contato com outros espíritos que estão na mesma frequência. Não é assim que a gente sintonizou a rádio? Assim é o nosso pensamento. Pois, quem seria então o obsessor? Ah, Karina, tem alguém me perseguindo. Karina, aqui uma abertura assim para mim. Karen, você que é espírita, frequenta centro, não dá para você tirar um encosto que tem em mim, não? Aí eu falei, bom, ser espírita, tirar encosto é ótimo, né? Aí você não dá para você tirar um encosto que tem em mim, não? Eu vou tirar, vou botar onde, menina? É assim, é? Tira encosto? Ela, não, realmente tem algo me prejudicando, porque nada para mim dá certo.
Aí começou a chorar, porque ela estava com problemas, né? E quando resolvia uma coisa, aparecia outra. E eu falei, olha, a obsessão é um processo. Ela não acontece de uma hora para outra. Não é hoje que a Karina está aqui, resolvi pensar em coisa ruim, puf, vai aparecer espírito que vai começar a me perseguir. Não. Mas se eu continuo pensando aquilo constantemente, eu vou emitindo sempre essas ondas até o momento que eu vou atraindo essas companhias. E elas vão ficando, porque elas estão gostando. Elas estão comungando da mesma situação. Então, quem é o obsessor? É alguém que já teve história conosco no passado? Pode ser. É alguém que nós magoamos no presente? Pode ser. É alguém que eu nem conheço? Pode ser. Vamos ver. Pode ser tudo. São espíritos como nós. Em primeiro lugar, eles assim procedem, na maioria dos casos, por vingança pelo que sofreram em outras existências, por estarem sofrendo e querendo que outros sofram, ou até por covardia. Por exemplo, eu faço mal a alguém nessa existência. Então eu crio o que nós falamos na filosofia oriental, no caso, seria um karma, né? E aí o débito com essa pessoa. Aí ela desencarna, quer dizer que necessariamente ela vai me perseguir por vingança. E se eu me transformo e começo a ter um comportamento moral mais elevado, mais equilibrado, me torno uma pessoa generosa, eu me torno uma pessoa boa, e aquele que eu fiz mal não consegue mais ter acesso a mim. Ele não consegue me prejudicar. E eu me torno uma lição para ele, porque ele está vendo que agora eu estou diferente, que eu estou tendo um outro comportamento. Eu costumo dizer, nós temos que doutrinar, nós temos que ensinar, mostrar para os nossos obsessores que nós estamos nos tornando pessoas melhores. Esse é o propósito da gente. Ela não é, né? Né? É. Ah, que bom que é. Então, aí o que acontece? Vocês lembram daquele perseguidor, o obsessor de Divaldo Franco? O Máscara de Ferro? Sabem quanto tempo o Máscara de Ferro ficou perseguindo Divaldo? 3 décadas. 3 décadas. Não foram 3 meses, nem 3 anos. Foram 30 anos. Então, olha como eles são persistentes. E por que o obsessor não conseguia fazer um mal maior que prejudicasse realmente Divaldo? Pela conduta moral de Divaldo. Divaldo já não era mais aquele no passado, de séculos atrás, que teve essa desavença com esse espírito. Ele já veio para essa encarnação, já tinha se tornado uma pessoa melhor. Então ele já evoluiu moralmente. E ele fala, ele tem um diálogo com o espírito. Eu não sou mais aquele do passado. Ele é isso que nós vamos ver. E fica convivido com o Divaldo. Olha, vê realmente que a conduta dele é uma conduta correta, mas não se conforma. Até o dia que um dos trabalhadores da casa, da mansão do caminho, chega com a criança toda suja que foi encontrada na lixeira e vai até Divaldo Franco e fala, olha, nós encontramos essa criança na lixeira. Aí Divaldo pega a criança nos braços e o Máscara de Ferro aparece nesse momento e fala para ele, você vai ficar com essa criança? Claro. Você não está com nojo, não? Porque ela estava toda sujinha, né? Não está com nojo, não? Não. Você a ama? Ele, ainda não. Olha a sinceridade de Divaldo, né? Se fosse eu morrendo de medo dos espíritos, ia dizer, eu sou apaixonada já, né? Mas você vê o discernimento. Ainda não, mas vou amá-la. Vou aprender a amá-la. E aí o Máscara de Ferro vira para ele, agora eu vou parar de persegui-lo. Eu vou te deixar em paz. Porque essa criança que recebes no braço hoje é minha mãe. Olha que coisa, né? Como as nossas vidas dão voltas.
Não é só a vida, né? As nossas vidas dão voltas. Bem, e como é que se dá, então, esses tipos de obsessão? Vamos aprofundar um pouquinho, porque a gente acha, até hoje, a gente achava que a obsessão era aquele espírito que está no nosso cangote, na nossa cola e não quer deixar a gente em paz, né? Mas não, nós temos a obsessão de encarnado para encarnado. Isso acontece, inclusive, muito com casais. Casais que têm relações, que já são resgates do passado, principalmente, e não se suportam, e aí depois ficam com um amor doentio, não ama, mas não vai ser mais de ninguém. Aquela coisa. E fica perseguindo a pessoa, querendo saber cada passo que a pessoa dá, se não deu satisfação, e o outro vai ficando adoecido, nossa, sabe? Não tem liberdade de fazer nada. É uma influenciação muito forte, obsessor, de encarnado para encarnado. Temos também a obsessão de encarnado para desencarnado. Está vendo aqui? De encarnado para desencarnado. Para não ficar muito na frente de vocês. Pois é, a gente pensava que só desencarnado que perseguiam a gente, que nós estamos aqui encarnadinhos. Não. Morre um ente querido, que era o provedor, que era aquele homem que eu amava tanto. Hoje eu estou viúva, hoje eu não consigo fazer mais nada, porque ele era tudo para mim, era a minha vida. E aí tudo que eu faço eu choro, porque eu lembro dele. A dificuldade que eu tenho, até econômica, eu fico pensando, se ele estivesse aqui, isso não tinha me acontecido. Isso faz com que o espírito, inclusive, o desencarnado, fique preso a nós. Fique ali no ambiente familiar. E essa constância no pensamento, na lembrança daquele que desencarnou, passa a se tornar uma obsessão. Porque tem consequências no desencarnado. O desencarnado fica angustiado, ele não consegue desenvolver espiritualmente, ou seja, no mundo espiritual, encontrar os entes queridos, prosseguir sua jornada. Ele fica ali preso com o sofrimento alheio, com as queixas. Houve muitas vezes até desavenças dos seus próprios familiares, mas principalmente daqueles que mais são chegados, que deveriam ter essa compreensão, mas nós temos, porque nós somos espíritas. E o espiritismo traz essa lucidez que devemos orar por aqueles que partiram e entregar a Deus o caminho deles e seguir o nosso. Então, a obsessão de encarnado para desencarnado, obsessão recíproca, a obsessão recíproca, que pode ser de encarnados e desencarnados, mas um obsediando o outro. Quando acontece a obsessão recíproca? Quando eu estou obsediando, obtendo a vantagem sobre o outro, e ele está também obtendo vantagem sobre mim, me obsediando. É o que nós chamamos de simbiose, uma vampirização mútua. Um não vive sem o outro, porque estamos ali negociando mutuamente as nossas vantagens. Eu vou dar um exemplo mais específico adiante sobre essas obsessões. Desencarnado para desencarnado. É difícil compreender isso? Quando nós lemos A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, vários livros, ele traz muitos relatos de espíritos que têm perseguições seríssimas no mundo espiritual. Inclusive nós temos as gangues espirituais, aquela turma que se junta porque tem afinidade, de desencarnados que tem afinidade com os seus propósitos. Eu me lembro que um dos livros que eu li tinha um ex-padre, que já estava desencarnado, Gregório, nossa, que ele comandava uma gangue no além, que era terrível. Então, há esse controle de desencarnado para desencarnado, porque o controle é mental. O controle é mental. E também
além de desencarnado no mundo espiritual, tem a seguinte situação. Muitos são aqueles que querem uma vingança, querem alguma oportunidade para atuar sobre um determinado indivíduo e o indivíduo ainda não desencarnou. O que é que ocorre? Eu durmo, aí quando Karina sai à noite, emancipa a alma, vai passear, vum! Ó, desencarnado ali, me perseguindo. Aí eu acordo de manhã, toda quebrada, toda cansada, mal-humorada, e eu não sei o que foi que aconteceu. Passei a noite toda sendo perseguida. Então, não é somente o que nós temos noção da nossa realidade agora. É a nossa conduta como um todo, inclusive quando dormimos. Karina, mas como é que eu vou me controlar enquanto durmo? Ore antes de dormir. Faça aquela mentalização, aquela análise da questão 919 de Santo Agostinho. Repasse o seu dia. Veja o que você fez de melhor, o que você deixou com deficiências, poderia ter feito melhor. Alguém que você magoou, quem você deveria pedir perdão. Faça essa autoanálise. Faça uma oração. Peça a seu anjo da guarda para estar contigo durante a noite, durante o sono. Você vai dormir protegido. Então teremos menos, né? A possibilidade de você ser abordado será muito menor. Mas desencarnado para encarnado. Desencarnado para encarnado é o que nós vemos constantemente, né? É aquele da minha amiga, o encosto dela. Não é não? Pois é. Então, desencarnado para encarnado. E pode ser mais de um, inclusive. É uma questão de afinidade. E por fim, a autoobsessão. Que o homem, não raramente, ele é o obsessor de si mesmo. E a autoobsessão, ela enseja, é o início, né, é a abertura para obsessões externas. Ou de encarnados ou de desencarnados. Por quê? A partir do momento que eu começo a me auto-obsediar ou auto-obsedar, tanto faz obsediar como obsedar, o que é que ocorre? Eu começo a me depreciar, a ter pensamentos inadequados para mim mesma, que vão me prejudicar. Às vezes é um remorso do passado, é uma culpa, e aí vai, e aquilo vai mexendo, vai te desequilibrando. Esse desequilíbrio, além de poder também desabrochar doenças até físicas, né, não só psicológicas como físicas, vai também criar uma brecha para que o obsessor se aproxime de você. Ou porque você é alguém que ele gostaria de se vingar do passado, ou porque você pode ser um brinquedo, uma diversão para ele nesse momento. Porque ele pode se divertir um pouco, né? Tem gente que se diverte com a miséria dos outros, não é não? Eu vejo todo dia, é só ligar a televisão. Então, a obsessão, no caso, quando a causa é um vício. Por quê? Karina, você está dizendo aí que a obsessão é minha culpa, eu tenho obsessores porque é sim. Porque nós que damos a oportunidade. Como que nós oportunizamos essa aproximação? É por questões morais, comportamentos morais. Mas também comportamentos morais físicos. Então, em Sexo e Destino, André Luiz ele traz esse exemplo. Eu gosto muito desse exemplo de Cláudio Nogueira. Tem até um curta-metragem que passa no YouTube, conhecido como Sozinho, que traz bem essa ideia. Os personagens, André Luiz, o Félix, que é o mentor, né, que está acompanhando André Luiz, e Cláudio Nogueira tem seus obsessores. Cláudio Nogueira é um rapaz em torno de 45 anos, ele chega em casa do trabalho, toma seu banho, chega no sofá, deita e começa a ler um jornal. No canto da sala, uma bandeja com as bebidas.
É engraçado até a narrativa de André Luiz, porque ele fala e parece que as bebidas chegam, sabe? Ficam brilhando quando você está lendo. Ele chama a atenção aquelas bebidas no canto da sala. Mas o Cláudio não está pensando em beber. Ao contrário, ele estava bem entretido lá com a leitura dele, uma leitura até política e tudo. De repente, 2 espíritos entram no apartamento dele. Adentram na sala. Um vai direto para ele e fala: beber, beber, bora, quero beber, rapaz. Aí Cláudio deixa a leitura, olha para o canto, né, vê a garrafa de uísque. Aí pensa assim: vou, bora beber. Aí ele levanta e vai e pega, bota uma dose de uísque, toma. Nesse momento a narrativa é muito interessante, que André Luiz fala que no momento que Cláudio sobe o uísque, né, a bebida, o obsessor, o espírito também, ele bebe junto e faz os dois juntos, né? Aí não é Colgate, é uísque. Né? Então, dando prazer, porque o desencarnado, ele não tem mais o corpo físico para ter as sensações. As sensações ele vai pegar conosco. E aí, Cláudio, quando está retornando para o sofá para continuar a leitura, vem o outro espírito. Ei, rapaz, eu também quero. Bora beber, beber. Cláudio volta, pega a garrafa e o copo já põe do lado dele na mesa de centro, enche o copo, toma de novo e... Quer dizer, Cláudio primeiro não queria beber, estava bebendo. Segundo, se quisesse beber, não tomaria a quantidade que estava tomando, porque estava sendo influenciado. Diante disso, eu pergunto a vocês. Vocês agora entenderam por que, aonde está a dificuldade em deixar o vício? Entenderam hoje? Porque quando você bebe, quando você fuma, quando você come demais, quando você comete algum excesso, você não está fazendo sozinho. Você não está só. E na hora que você quer se livrar daquilo, eu vou parar de fazer isso. Os outros não querem. E é aquela luta. Vai e volta, né? Aí a pessoa fica assim, tentando deixar o vício. Mas sempre volta, sempre tem uma queda. E já viram que é justamente no momento de fragilidade emocional? Eu vou fazer um regime, não vou comer nada. Daqui a pouco bate aquela ansiedade, um problema. Aí come uma torta gostosa, depois aquela torta. Aí vai logo no doce. Ou a pessoa parou de fumar. É uma desculpa. Quando eu estou muito angustiado e o cigarro me acalma. E aí volta pro cigarro. E eu já deixei, eu largo de novo. Sim, larga e volta, larga e volta, larga e volta. E continua se prejudicando. E a bebida? A mesma coisa. Tem gente que diz assim, quer dizer que bebida não vai... espírito agora não bebe mais. Gente, o espiritismo permite tudo. Tudo. Agora, nós temos as leis morais na nossa consciência. Cabe a nós discernir o que é equilíbrio, o que é harmônico para nós consumirmos, para nós fazermos. Cabe a cada um de nós. Até porque uma taça de vinho pode não fazer, pode ser bom para ela, mas se eu tomar dois dedos de vinho hoje, eu fico mal. Então, o parâmetro que faz é cada um de nós. Karina, e se eu fizer uma coisa errada? Você e a lei de causa e efeito, a lei divina. Você vai responder à justiça divina. Então eu não estou aqui para julgar ninguém, mas para trazer mais esse pouquinho de conhecimento. Como nós não estamos sós, nós não fazemos nada sozinhos. E pelo fato de não fazermos nada sozinhos, tudo que nós fazemos com um volume maior. Porque não é só para mim. É para mais um, mais dois, mais três, mais não sei quantos. Vocês estão entendendo? Então, ou desencarnaram? Então, né? Beleza. Então, vamos lá.
Então, André Luiz observa Cláudio Nogueira, homem com desequilíbrios sexuais e vícios físicos. Atrai inconscientemente dois obsessores durante o consumo de álcool em sua residência. Obsessão pela causa moral. Eu trouxe aqui esse exemplo que eu achei bem diferente. Os personagens, né, André Luiz, óbvio que é o livro de André Luiz, Psicografia de Chico. Calimero, que é o mentor espiritual. Esther, uma senhora que mora com um casal de idosos na sua residência. E mais os 3 filhos. Os 3 filhos dela. Né? Então, 2 idosos e 3 filhos dela. No total, 6 pessoas no lar. No momento das refeições, eles sentam para se alimentar, mas começam a falar sobre tragédia, contar fofoca, maledicência. E esse clima vai atraindo os espíritos, que começam, inclusive, a absorver a alimentação junto com eles. Imagine só, é como se fosse uma família encarnada e uma família desencarnada, todas duas desajustadas e convivendo juntas porque têm afinidades. Já pensou? Então, atraídos pelas vibrações pesadas, doentias dos encarnados à mesa, espíritos envolvidos em círculos escuros absorviam as emanações dos alimentos pelas narinas e os vampirizavam. Então, olha, o nosso comportamento moral é, inclusive, você pode dizer uma palavra o dia inteiro, mas se você está pensando em coisa que não presta, você não melhorou moralmente, você só não está externalizando. Entendeu? Então, tem gente que veja assim para mim, Karina, quer dizer que eu não posso xingar, que eu não posso falar mal? Sim, tente melhorar seu vocabulário, tente enriquecer as palavras e também melhore o tipo do que você fala, o tipo de mensagem que você está passando. Como assim? Ao invés de você criticar, veja o lado bom da pessoa, incentive as qualidades, porque nós aprendemos muito mais por admiração ao exemplo do que por críticas. E assim foi com Jesus. Jesus chegou aqui para nós, ele vivenciou, ele nos deu o exemplo. Ele não criticou ninguém. Ele falou, peraí, você está errado. Não. E inclusive deixava o livre-arbítrio, vai, não pegues mais. Porque se você tornar a pecar, você vai pegar de novo e é problema seu. E a gente quer comandar a vida do outro. A gente quer dizer o que é certo e o que é errado, sem saber as dificuldades de cada um. Bem, vamos prosseguir aqui, né? Senão daqui a pouco eu vou mudar até o tema da palestra. Obsessão causa kármica. Personagens André Guzman. Aqui já mudamos para Ivone Amaral Pereira, tá? Que escreveu Memórias de um Suicida. André de Guzman, bela jovem de 15 anos, obsidiada desde a infância. Arnaud Numiers, um obsessor. Isso ocorre na Bélgica, né, em Bruges, no início do século XIX. No contexto, no século XVII, Berthe de Somerville, que era a André de Guzman, casou-se com Henri Numiers, mas depois o traiu. Diante da traição da esposa, Henri Numiers suicidou-se jogando-se de um penhasco. Arnaud Numiers, pai de Henri Numiers, prometeu se vingar de Berthe e continuou a persegui-la mesmo depois de desencarnado. Ou seja, o pai não se conformava com o suicídio do filho, porque o filho se suicidou, afinal de contas a esposa, né, cometeu uma traição conjugal, o rapaz não aguentou com aquela traição. E isso foi muito influenciado até, nós tivemos em 1734, se eu não me engano, né? 1730, vai de massinha, um livro publicado por Goethe com o nome de Sofrimentos do Jovem Weber. Esse livro ficou muito famoso, era um romance. E Goethe deu ao final desse romance, o desfecho,
né, para um romance que não dava certo, a moça não gostava do rapaz, né, do Weber, e aí ele vai e se suicida de uma ponte. Todos os jovens que leram, tiveram acesso ao livro naquela época, acharam que a solução para um amor não correspondido era se jogar a ponte. Ou seja, Goethe romantizou o suicídio. E muitos jovens cometeram suicídio assim. Goethe, na Revista Espírita, se não me engano, 1862, Goethe vai ter um diálogo com Kardec falando a respeito disso. Que ele se arrependia muito de ter dado esse desfecho, né, ao romance, à história do jovem. Enfim, por fim, né? Porque as pessoas se suicidaram, já que liam o romance e gostavam da ideia. E isso no mundo espiritual, você é responsabilizado. Então, quantas coisas estamos fazendo aqui agora que nós não temos noção que estamos prejudicando o outro? Então, o pai de Henry perseguiu a nora, ele desencarna e continua. Primeiro ele perseguiu encarnado. Ele desencarnou e continuou perseguindo ela, como obsessor dela. Então, isso já é uma obsessão kármica, ou seja, tem um resgate, né? Tem uma história para se resolver. E onde começa então a obsessão? Agora que eu já falei um bocado, quem quiser dizer uma palavra, onde começa a obsessão? Isso, todo mundo acertou, muito bem. Em nós mesmos, muito bem. Em nós mesmos. Eu acabei de falar aqui várias vezes como carinho que a gente faz isso, através de nossas imperfeições, que são muitas. Tem algum anjo aqui que não se apresentou? Não. Planeta de provas e expiações. Estamos todos aqui trabalhando as nossas dificuldades, nossas imperfeições, não é não? Então, a raiva, a ira, né? Essas emoções que nos tiram do sério, abrem brechas, oportunidades para a aproximação de obsessores. Os excessos que eu falei aqui, né, os hábitos, eu costumo dizer que hábito, né, tem hábito bom e tem hábito ruim. Para não dizer vício, porque tem gente que acha uma ofensa, né? Eu não sou viciado, então pronto. Os hábitos ruins, né, fumo, o excesso, a gula, o excesso na comida, a falta de educação emocional, quando a gente ouve a ofensa né, do nosso irmão. Essa semana eu estacionei na frente de uma residência, essa semana não fui ontem, eu estacionei na frente da residência, mas eu vi que o fundo do carro não ia ficar na frente da garagem, dava para um carro ali entrar. Quando eu cheguei no final do expediente, tinha um bilhete lá no meu para-brisa, né? Favor de estacionar na garagem, enorme. Aí eu virei assim, pô, mas não estava na frente. Aí eu olhei bem, não estava. Olhei bem de novo, não estava para o meu carro, que é um carro pequenininho. Mas se alguém chegou com a caminhonete enorme lá, aí eu parei, meu Deus do céu, eu posso ter prejudicado essa família. Aí coloquei, perdão, desculpe, eu não medi direito, não farei mais isso. Aí botei na carta de correspondência deles, né? Era o jeito. Então, por quê? Aquilo que eu acho que é o meu limite, pode não ser do outro. O meu parâmetro sou eu. E não o outro, não. Então, a gente tem que parar e lembrar, cada um de nós, nós temos uma individualidade. Cada um de nós temos uma forma de agir e uma forma de ser. Aí eu, depois conversando com um amigo meu, ele, isso aconteceu lá no meu condomínio, com minha vizinha. Mas eu falei umas poucas e boas para ela. Aí eu virei assim, pô, meu Deus. É isso. Porque hoje, quando alguém vem com ofensa, a gente se sente ofendido e já quer rebater com ofensa pior. Então é respirar fundo, olhar e pensar, não vai falar não. Meu irmão, como é ignorante, Deus abençoe ele. Vitaliza isso, abençoe, que ele tenha mais compreensão. Olha como eu estou melhorando o Senhor, que coisa boa.
aí vai. Então, porque é uma alta educação. Gente, amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí todo mundo fala, eu tenho que me amar para depois amar o outro. Mas ainda, como é que você está se amando? Como é que você vai amar o próximo? É com esse amor que você tem a si mesmo? E como é que você está se amando? Jesus disse que não é qualquer amor. Amar ao próximo como eu vos amei. Então, amor de Jesus. É um amor cristão. Olha a bondade que você tem que colocar no coração. Porque não é qualquer amor. Se for o nosso amor, imagina, tem tanto coração aí que não vale nada, né? Então, é o amor de Cristo, o amor de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então não é qualquer amor. A sexolatria, os excessos. Vem aí carnaval, né? Aí todo mundo quer beijar, todo mundo quer se divertir. E aí é como um amigo meu sempre me diz, né? Todo mundo esquece. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, quem já passou do lado de lá. Não é assim? Pois é. Então lembre-se, uma proteção maior, orem nas ruas, sabe? Porque o que vai no seu íntimo tem que ser sua fortaleza. Né? Também hipocrisia, ou seja, os defeitos, as imperfeições morais. A pessoa é hipócrita, fingida, a pessoa é fofoqueira, maledicente, né? Então, tudo isso é, sim, uma forma de dar oportunidade para a aproximação de obsessores. As brechas psíquicas, então, eu resumo: uso compulsivo de drogas, álcool, personalismo exagerado, inconformação, apego ao dinheiro e aos bens materiais, falta de nobres ideais, ausência de fraternidade. Olha para isso. Aí a pessoa entra aqui, conta logo aquela fofoca fraternal, né? Não é porque eu só quero que você já fique sabendo. Oh, meu Deus do céu. Vontade deseducada, ausência de autocontrole, irritação constante, mau humor permanente, desejo de vingança, inveja, ciúme, viciação sexual. Então, quando eu falo mau humor permanente, tem uma pessoa obsediada lá em casa. Ore por ela. Né? Porque senão a gente chegar em casa hoje, fui para uma palestra, descobri que você está obsediada, porque você só vive de mau humor. Não faça isso não. Chega hoje, olha para essa pessoa, respira fundo. Ai meu Deus, que bom. Hoje eu vou orar por ela, sabendo que ela está em dificuldade. Tá? Assim que funciona. Então, a obsessão, ela se dá de vários níveis, né? Para uma gradação. Aqui, na obsessão simples, é aquela influenciação constante. Né? O espírito, ele é renitente, fica ali junto, não quer deixar de te perseguir, fica te influenciando, te prejudicando. Aí isso pode desencadear obsessões piores ou não. A fascinação já é uma ilusão que é plantada pelo espírito, o obsessor, né, no que está sendo obsediado. Então ele começa a trazer ideias esdrúxulas, né, coisas assim, e que a pessoa não se dá conta que vê no ridículo. Eu me lembro que tem um livro, Aconteceu na Casa Espírita, que fala exatamente, traz a história de um grupo, de uma casa espírita, que acabou todo sendo influenciado, de forma que se tornaram fascinados pelos obsessores. Sabe aquela coisa, tem muito cuidado, né, quando recebe uma mensagem, e aí os médiuns, né, que se entregam à vaidade, por exemplo, isso pode acontecer. A fascinação
no caso, até a pessoa que vem aqui passar mensagem, né? Palestrante, né? Cuidado com os elogios, nada de elogiar hoje, viu? Porque a gente tem que ter muito cuidado, muito discernimento com as mensagens que vêm dos espíritos. Eu ouvi uma palestra uma vez de Haroldo Dutra Dias, um juiz que faz muitas palestras na internet, tem lá no YouTube gravadas algumas, ele relatando que uma vez chegou num centro espírita no interior e viu assim várias gaiolas, né, umas abertas, outras fechadas, e ele, meu Deus, onde é que eu vim parar? Será que esse pessoal aqui do centro está traficando animal silvestre? E ele, juiz, né? Aí ele, todo preocupado, e cara, diz aí, o que aconteceu que vocês estão com essas gaiolas aqui? Vocês criam um passarinho? Aí, não, é que o mentor da casa disse que é pra gente fazer a desobsessão e trazer o espírito e colocar ele na gaiola. Quer dizer, aconteceu. Um amigo meu foi aqui no interior fazer uma palestra, ele achou um centro espírita que botava o desobsessor dentro de garrafa. Então, para vocês verem, acontece de tudo. Então vamos ter discernimento. Quando nós temos primeiro instrução, ajuda. Mas quando temos também equilíbrio, discernimento é fundamental para não se deixar levar pelas influenciações. E a subjugação, que é a obsessão que Kardec chegou a citar algumas vezes como possessão na época. A subjugação, aqui na fascinação, o espírito, o obsediado, ele fica com os seus pensamentos, né, ficam viciados, o seu discernimento fica viciado. Já na subjugação, o que é atacado é a vontade do obsediado, da vítima. A vítima não, né? Que um dia também pode ter sido o verdugo do coitado do obsessor, né? Então, aquele que é acometido por uma subjugação fica com a vontade viciada. Ele não tem mais a vontade própria. A vontade dele se torna a vontade do obsessor. Muitas vezes o obsessor até o guiando, ou seja, fisicamente. O que ele faz fisicamente é com vontade do obsessor. Consequências da obsessão: transtornos mentais, suicídio. Nossa, porque eu sei de casos, inclusive, de espíritas, que eu, quando entrei no movimento espírita, logo que eu soube de um suicídio de uma espírita que era espírita há mais de 10 anos, e eu tinha recém-chegado, eu falei assim, por que espírita se suicida? Meu Deus do céu, não sabe que suicídio é a pior coisa que existe, né? Depois eu entendi. Tem aqueles momentos na vida que é tão difícil, que você fica tão transtornado, a dor é enorme, a dor é física, que você não sabe o que fazer e pensa assim, eu quero que isso acabe. Você quer que o problema acabe. Mas nesse momento a gente não consegue ter esse discernimento. Aí a gente fica assim, não, eu vou me suicidar porque isso vai passar. E não passa, né? Nós sabemos. Mas acho que a química da emoção é tão forte que pode levar assim ao ímpeto do suicídio. E isso com a carga de influência muito grande por aqueles que estão loucos que você desencarne. Nossos queridos amigos obsessores. Para você ficar lá junto com eles, né? Então, desencarnes prematuros, desequilíbrio familiar, doenças físicas. B. Temos que ter muito cuidado na nossa conduta moral, por causa dessas influenciações. Como eu dei um exemplo agora há pouco de quem? Divaldo Franco. Né? Divaldo teve obsessor. Se Divaldo teve, eu não vou ter? Todo mundo tem. Né? Me lembro também de um caso aqui, que levou ao transtorno mental. Como é? Aquela loucura na fronteira da loucura de Bezerra, de Menezes. Não, né? Hein? Bezerra tem
tem alguma coisa, loucura. Não, Filomena Miranda é loucura e obsessão. É do hospital. Loucura. É um caso de bipolar, né? Isso. É psicólogo maníaco, que era uma definição antiga. Mas é com Bezerra e Filomena. Porque ele fala justamente do carnaval. Aí ele conta que o filho dele já vinha sendo obsediado há um bom tempo. Né? É A Loucura sob o Novo Prisma, o nome do livro. É A Loucura sob o Novo Prisma, de Bezerra de Menezes. Ele conta que o filho dele, ele tinha 7 filhos, um deles estava vindo sendo obsediado já há um bom tempo. E aí começou a ter comportamento esquizofrênico. Tinha momentos que ele estava normal e de uma hora para outra começava a se tornar outra pessoa, né? E num centro espírita, Bezerra de Menezes foi orientado que era um obsessor, né, que o filho tinha, que já estava há muito tempo com o filho, inclusive de outras encarnações, já vinha essa perseguição, e que se eles afastassem, conseguissem tirar o obsessor, né, da convivência do rapaz, isso iria causar ou a morte do filho ou deixar grandes males, grandes transtornos mentais. Aí Bezerra de Menezes, tá, tudo bem, eu assumo o risco. E aí, realmente, quando o obsessor deixa de conviver com o filho de Bezerra de Menezes, ele fica com transtornos mentais. Nunca mais volta a ser o mesmo rapaz. Aí lembrei muito bastante, né? Bem, alguns sintomas de obsessão. Falhas frequentes no curso, conteúdo e forma do pensamento, com consequentes perturbações no contato com a realidade. Isso é óbvio. Alterações frequentes de comportamento à revelia da pessoa, gerando constrangimentos. Alucinações e delírios. Sintomas característicos da síndrome de pânico. Sintomas, então, psicológicos. Alterações constantes na qualidade e quantidade do sono. Aí todo mundo descobriu que está obsediado mesmo, né? Tem alguém aqui dormindo bem? Oh, meu Deus do céu, todos nós, né? Todos nós temos esse problema de sono. Pois essas informações eu trago do Livro dos Médiuns. Kardec, ele traz um capítulo todinho no Livro dos Médiuns só sobre obsessões. E por fim, meus amigos, eu sempre chamo a atenção, se nós desenvolvemos e mantemos a nossa energia boa, atraímos bons espíritos, nós trazemos a saúde, mantemos a saúde, né, o equilíbrio, a harmonia, abrimos as portas do bem e do amor para nossas vidas. Mas se nós estamos com a energia ruim, maus pensamentos, nós vamos atrair espíritos inferiores, doenças, desequilíbrio e abrir as portas para o mal e o ódio. E eu falo para vocês hoje, orem pelo obsessor. Que novidade é essa? Jesus dizia, né? Amai os vossos inimigos. Nós temos um capítulo assim no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Depois que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, ele finaliza o Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 81 a 84, só com orações para obsessores e obsediados. Vocês sabiam disso? Ótimo. Então, passem a partir de hoje a orar por esses espíritos que estão em sofrimento. Porque são nossos irmãos. São, talvez, até nossas vítimas do passado. Não estão conosco por acaso. Porque se não foram nossas vítimas do passado, são nossas vítimas agora, que nós estamos atraindo eles para continuarem a fazer o mal. É ou não é? Então, oremos. Eu tenho uma pequena oração que eu sempre desenvolvi quando faço esse tema, já fechando, para vocês, que é uma oração até espiritualista, que chama de Ho'oponopono. Mas eu sempre falo, no final das minhas orações à noite, eu finalizo
dizendo exatamente isso. Eu sinto muito, né, para o obsessor, eu sinto muito por tudo que eu tenha te feito, eu não sou a mesma pessoa. Me perdoe porque hoje eu tenho essa noção de que posso ter te feito algum mal. Obrigado por fazer isso por mim, por me perdoar. Obrigado por ter compaixão por mim. E por fim, meu irmão, eu te amo. Porque nós somos irmãos. Nós somos filhos do mesmo Pai. É assim que nós temos que pensar uns com os outros. Muita paz, muito amor para vocês.